Obrigado por nos acompanhar nesta transmissão do culto a Deus na Primeira Igreja Batista do Pará. Somos uma igreja que expõe a palavra de Deus e cremos que a Bíblia é inerrante, infalível e suficiente para nos tornar mais parecidos com Jesus. Queremos te encorajar a estar conosco em nossos cultos presenciais aos domingos, às quartas e aos sábados. Assim, poderemos celebrar juntos o Deus vivo e aprendermos mais as verdades de sua palavra. Se você tomou alguma decisão, entre em contato conosco através do nosso site e das redes sociais. Queremos orar por você e ajudá-lo na sua caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe copiosamente em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos dar continuidade ao nosso exame do capítulo 3 de Efésios. Antes de tudo, é importante lembrar, irmãos, que Paulo, aqui nesse capítulo, ele estava prestes a orar pelos Efésios, quando, de forma abrupta, ele interrompe a sua oração para explicar mais profundamente o mistério de Cristo. Nós já vimos que ele iniciou o capítulo 3, descrevendo-se como alguém que sofria na prisão por causa do mistério de Cristo, como aquele que recebeu por revelação divina o mistério de Cristo e que possui o mistério de Cristo. Agora, nos versículos 5 e 6, Paulo nos conduz à explicação do mistério de Cristo. Quando esse mistério foi revelado e qual é o seu conteúdo. Vamos ler então Efésios 3, versos 5 e 6. Eu leio na Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a santa palavra do Senhor: o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho. Vamos orar? Senhor, abre os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas do Teu Evangelho, particularmente a unidade que o Evangelho produz, para que nós possamos, como igreja, como Primeira Igreja Batista do Pará, torná-la visível ao mundo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, se Deus decidiu revelar a unidade do Evangelho, então nós devemos viver para torná-la visível. Essa é a verdade central que resume todo o ensino dessa passagem. Se Deus decidiu revelar a unidade do Evangelho, então nós devemos viver para torná-la visível. Antes de vivermos essa unidade, porém, nós precisamos compreender aquilo que Deus revelou. Paulo então começa explicando, em primeiro lugar, o momento da revelação do mistério, como nós lemos novamente no versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. O pronome o qual, abrindo aqui esse texto, funciona como uma ponte natural para continuar explicando o mistério de Cristo mencionado anteriormente nos versículos 3 e 4. Em outras palavras, Paulo está dizendo aqui: esse mistério que eu acabei de mencionar a vocês não foi conhecido a outras gerações, mas agora foi revelado no tempo apostólico pelo Espírito Santo de Deus. Mas que outras gerações são essas em que o mistério não foi revelado? Essas gerações aqui, ou outras gerações, são todas as épocas antes de Paulo, quando essa verdade permanecia encoberta ou apenas parcialmente revelada, em figuras, tipos e sombras no Antigo Testamento. Esse é o mesmo pensamento que nós encontramos em Colossenses, capítulo 1, versículos 25 e 26, você ouve com atenção, quando o apóstolo afirma: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Esse ocultamento do mistério abrange toda a história humana, irmãos, retrocedendo até a eternidade, como nós podemos ler ou ouvir em Romanos 16, versos 25 e 26. Ouça Paulo dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério,
guardado em silêncio nos tempos eternos e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. E onde esse mistério estava guardado em silêncio nos tempos eternos, como que trancado às 7 chaves. Com quem, em que lugar esse mistério estava guardado? O próprio Paulo responde mais adiante em Efésios 3:9, dizendo que o mistério estava, abre aspas, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, o plano de Deus de unir judeus e gentios como um só povo não surgiu repentinamente, irmãos, mas sempre esteve na mente de Deus desde a eternidade, encoberto durante toda a história da humanidade, sendo revelado no momento certo por Ele, no momento determinado por Ele, no tempo apostólico, pela ação do Espírito Santo. Mas quem no passado desconhecia esse mistério? Paulo responde, na continuidade do versículo 5, que eram os filhos dos homens. Prometo que eu não vou conduzir vocês a uma sequência infinita de perguntas, mas nós precisamos fazer ainda mais uma. Quem são os filhos dos homens? A própria Escritura é a melhor intérprete de si mesma. Vamos ver isso em Marcos 3:28, onde Jesus declara o seguinte, Marcos 3:28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Nesse texto, a expressão aqui, filhos dos homens, significa simplesmente seres humanos, a humanidade em geral. A humanidade sem iluminação divina e, portanto, incapaz de compreender o mistério de Cristo. Assim, em Efésios 3:5, Paulo está afirmando que o mistério de Cristo não foi compreendido pela humanidade nas gerações passadas, isto é, pelos filhos dos homens que vivem alheios à plena revelação de Deus, ou que viviam alheios a ela. É verdade, irmãos, que até havia algumas pessoas, na verdade algumas promessas sobre os gentios participarem das bênçãos do povo de Deus. Mas ninguém sabia muito bem, por exemplo, como em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, como diz lá em Gênesis 12:3. Nem como Israel seria luz para os gentios, conforme a predição do profeta Isaías, em Isaías 49:6. No Antigo Testamento, portanto, os crentes, nem mesmo os maiores profetas de Israel, nada sabiam sobre a igreja, sobre essa reunião de todos os santos em um só corpo. Eles não sabiam como isso se daria. Essa unidade sem divisão, sem privilégio étnico, sem barreiras de raça ou de tradição. É por isso, irmãos, que mesmo no Novo Testamento, o judeu Pedro, embora já fosse um apóstolo de Cristo, cheio do Espírito Santo, um líder da igreja, ele teve dificuldade ainda assim de compreender o mistério revelado de que judeus e gentios fundiram-se em um só corpo em Cristo Jesus. Até foi necessário Deus falar com Pedro diretamente por meio de uma visão, como ele mesmo explicou para Cornélio em Atos 10:29. Pedro diz: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ainda assim, bem depois disso, Pedro, em visita à igreja de Antioquia, uma igreja que era majoritariamente gentílica, Pedro se afastou dos gentios por medo, quando chegaram alguns judeus de Jerusalém, da parte de Tiago. Foi nesse contexto, irmãos, que Paulo o confrontou publicamente, dizendo, lá em Gálatas 2:14, se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Portanto, no passado, ninguém sabia completamente como se cumpriram as promessas de Deus sobre abençoar os gentios, e quando veio a revelação do Novo Testamento, explicando claramente o Antigo, os crentes judeus tiveram extrema dificuldade, irmãos, de compreender tudo isso. Até que Paulo, como instrumento usado por Deus, começou a explicar que se tratava de um único caminho da salvação. Não que ele tenha sido o único a quem foi revelado isso. A Pedro foi revelado também, mas Pedro teve dificuldade de entender. E Paulo foi o homem que Deus usou para começar a explicar tudo isso. Havia um único caminho de salvação, tanto aos gentios quanto aos judeus, por meio da fé em Cristo Jesus, o Messias de Israel, independentemente das obras da lei, é pela graça.
E é justamente por essa razão que Paulo escreveu esta carta aos crentes efésios, para reafirmar e desenvolver novas perspectivas dessa grande verdade. Aquilo que antes permanecia oculto, guardado apenas na mente de Deus, não foi revelado no passado, como agora, diz o apóstolo, foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Paulo está estabelecendo um contraste aqui. A palavra agora indica o momento histórico em que o mistério foi finalmente revelado. A era da salvação inaugurada em Cristo Jesus, o tempo presente da revelação divina. A expressão foi revelado aqui marca um forte contraste com a frase anterior, não foi dado a conhecer. No grego, a palavra traduzida por não é uma negação enfática, é a negação mais enfática no grego, significando absolutamente não ou de forma alguma. Assim, Paulo está deixando claro aqui, irmãos, que o desvelamento do mistério de Cristo era algo que somente Deus poderia realizar. Não poderia ser descoberto por investigação humana, a humanidade por si mesma não poderia descobrir isso, ou por meio de dedução natural. Por isso, isso era absolutamente desconhecido no passado. Ninguém no Antigo Testamento sequer chegou perto de descobrir e compreender a grande verdade da igreja, o povo unido de judeus e gentios em Cristo. A propósito, em Mateus 13:17, Jesus afirmou à presente geração do Novo Testamento que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha o privilégio que nós estamos tendo aqui. Mas a quem exatamente Deus revelou o mistério? Na sequência, Paulo responde que foi, abre aspas, aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Estamos no versículo 5 de Efésios 3. Como vimos em Efésios 2:20, quem recebeu a revelação divina, irmãos, foram os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, e não os profetas do Antigo Testamento. Embora Paulo tenha sido o principal instrumento de Deus para explicar o mistério de Cristo, como eu já afirmei, ele não somente recebeu a revelação, recebeu a revelação, mas também outros apóstolos e profetas contemporâneos receberam essa revelação também. E como os santos apóstolos e profetas receberam a revelação divina? O meio pelo qual eles receberam a revelação divina foi único. Foi no Espírito, diz o texto, ou por meio do Espírito. A revelação ocorreu pelo Espírito. Exatamente como Jesus havia predito em João 16:13. Em João 14 também, mas eu estou citando só João 16:13 como promessa. Ouça, Jesus disse: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E isso daqui se cumpriu. Preste atenção nisto, irmãos. Tudo o que os apóstolos e profetas ensinaram veio do Espírito Santo, como nós lemos em 2 de Pedro 1:20 e 21. Ouça, nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Assim, nós não estamos meramente lendo uma carta de Paulo, como nós leríamos os escritos antigos de filósofos e pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. O livro de Efésios, irmãos, é revelação divina, é palavra de Deus autoritativa, infalível e suficiente para as nossas vidas. Isso quer dizer que aquilo que Deus revelou no período apostólico ocorreu de uma vez por todas no passado, naquele tempo em que Paulo chama de agora. Isso daqui no grego é um auristo, que indica que a revelação foi agora e plenamente agora. Um evento completo, consumado, definitivo, não algo progressivo. Deus não está revelando mais nada. De fato, a revelação foi progressiva do Éden até Cristo. Logo após a queda, Deus começou a revelar passo a passo as verdades do Evangelho, começando com Gênesis 3:15, o proto-evangelho, a primeira promessa de redenção, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Com Abraão, Deus aprofunda essa revelação, ligando o plano redentor a um povo específico. Você vai ver isso em Gênesis 12,
Gênesis 15, Gênesis 22. Com Moisés e a lei, Deus revela que a sua santidade e a sua justiça, apontando para a necessidade de um substituto perfeito, que o homem não poderia ser substituto, nenhum animal. Mas ainda não se sabia quem seria esse Redentor, nem como os gentios participariam das promessas. Há toda essa expectativa se desenvolvendo ao longo da progressão do Antigo Testamento. E aí, com Davi e os profetas, a revelação avança. O Redentor é identificado como o Messias, o filho de Davi, o Rei eterno. E os profetas, por sua vez, expandem essa revelação. Isaías, por exemplo, fala desse rei que não apenas é triunfante, mas ele também vai sofrer. Mas eles não enxergavam ainda toda a plenitude do plano. Até que agora, em Cristo Jesus, na era do Espírito, centrada na igreja, a revelação alcança a sua plenitude definitiva. E sob a inspiração do Espírito Santo, os apóstolos e também aqueles sob a sua supervisão registraram essa revelação nas Escrituras Sagradas, formando os 39 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. Portanto, irmãos, Deus não está revelando nenhuma nova doutrina hoje. A revelação ela está encerrada. Deus não continua progressivamente revelando. Não é correto nós falarmos Deus me revelou. Deus não está revelando mais nada. E como é que nós podemos ter certeza disso? Pelo simples fato de que Deus revelou a plenitude da verdade a um grupo de pessoas muito especiais e extraordinárias. Quem são? Os apóstolos e profetas. E eles não existem mais hoje. Como disse o doutor Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolos não existem mais hoje. Mas então alguém pode questionar, bem, essa afirmação é muito categórica. O movimento neopentecostal e parte do carismático defende explicitamente a restauração dos ofícios de apóstolos e profetas na igreja contemporânea com autoridade semelhante às do Novo Testamento. Então, você pode provar, pastor, que eles estão errados? Claro que sim, meus irmãos, e sem grande complexidade e esforço. Difícil mesmo, deixa eu dizer para vocês, é provar que homem é mulher e mulher é homem, como irracionalmente tem proposto a ideologia de gênero, negando as distinções mais básicas da criação. Nós já vimos que em Efésios 2:20, Paulo afirmou que a igreja foi edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Assim, se ainda existem apóstolos e profetas, a implicação logicamente absurda e profundamente problemática é que Deus continua lançando o fundamento da igreja e, portanto, a revelação divina sobre Cristo não está completa. E se é assim, a Bíblia permanece aberta para a inserção de novos conteúdos. Uma ideia teologicamente delirante, com certeza. Essa conclusão é insustentável à luz do Novo Testamento. E para qualquer questão, independentemente dela ser complexa, não significa que a resposta deve ser igualmente complexa. Esse único versículo desmonta tudo isso. E é exatamente aqui que nós precisamos ter discernimento. Deus já revelou a verdade e a revelou plenamente em Cristo Jesus. A partir daí, toda pessoa ou movimento que afirme possuir novos oráculos, novas revelações, novas doutrinas e novas profecias com autoridade equivalente à das Escrituras Sagradas, vai estar, na verdade, criando uma falsa unidade construída sobre palavras humanas. O resultado será sempre o mesmo, irmãos. Uma nova divisão e não uma nova unidade. Cada nova revelação gera uma nova igreja, um novo povo de Deus, unidades isoladas, e assim o corpo de Cristo é fragmentado. É justamente isso que faz o catolicismo romano, quando alega ser a única e verdadeira igreja de Cristo e declara que o Papa é o vigário de Cristo na terra, apoiando-se na ideia de que Pedro, considerado o primeiro Papa por eles, seria a pedra fundamental sobre a qual a igreja é edificada. Mas como nós já vimos, a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e não apenas sobre um único apóstolo. Da mesma forma, as testemunhas de Jeová reivindicam na prática que fora da sociedade torre de vigia não há salvação, nem verdadeira expressão do povo de Deus na terra. E mais, eles dividem o povo de Deus em duas categorias eternamente distintas. Os 144 mil mencionados no livro de Apocalipse, que é a classe celestial,
que vai reinar com Cristo no céu, e a grande multidão, o restante, a classe terrestre, que vai viver para sempre no paraíso terrestre. Os adventistas do sétimo dia, que são uma seita, incorrem no mesmo erro. Eles consideram Ellen White como uma profetisa com autoridade equivalente à dos apóstolos, atribuindo aos seus escritos o mesmo peso das escrituras, como se fosse uma nova revelação como complemento da Bíblia. Ou seja, a escritura não é autoridade final e nem é suficiente. E com base nas interpretações normativas dessa falsa profetisa, como o juízo investigativo, o sábado como selo final, a alimentação vegetariana, a condicionalidade da imortalidade e outras doutrinas antibíblicas, eles acabam criando uma unidade sectária e isolada. Mas o perigo, irmãos, de uma falsa unidade não se limita aos que afirmam receber novas revelações, não se limita apenas a eles. Ele também aparece de maneira sutil, quando a tradição eclesiástica ou denominacional é colocada no mesmo nível das Escrituras. Ainda que uma tradição, irmãos, possa ser muito antiga e até criada por um crente fiel e bem intencionado, talvez um pastor muito amado, jamais será uma revelação de Deus através dos santos apóstolos e profetas. Jamais vai ter o mesmo peso de Escritura. O máximo que a revelação da tradição poderá fazer, irmãos, é gerar uma unidade institucional e mecânica, forçada pela hierarquia, conformada à estrutura, programada por eventos e submissa a opiniões e decretos humanos. Mas é uma unidade externa, aparente, frágil e sem vida, porque ela não nasce do Evangelho revelado. O Evangelho que desmascara e derruba hierarquias, pirâmides sociais, dinastias familiares e restaura a ordem da criação, onde todos são igualmente portadores da imagem de Deus, dependentes da graça divina e com funções complementares, não maiores nem melhores do que os outros. Portanto, novas revelações criam divisões. A unidade, ela não precisa ser recriada, mas vivida e tornada visível pela igreja. Se Deus decidiu revelar a unidade do Evangelho, então não cabe a nós inventarmos novas formas de unidade, mas tornar visível a unidade que Deus já revelou. Ele já fez isso. Então surge naturalmente a pergunta: afinal, o que caracteriza essa unidade que Deus revelou? Se até aqui Paulo primeiro nos mostrou quando o mistério foi revelado, agora em segundo lugar ele nos ajuda a entender em que consiste esse mistério, o conteúdo do mistério. Como nós lemos agora no versículo 6, você acompanha na sua Bíblia. A saber, diz o apóstolo, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Para tornar claro o conteúdo particular do mistério, Paulo usou 3 palavras ou adjetivos aqui, irmãos. Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa. No original grego, os 3 termos começam com o prefixo co. Embora nas traduções portuguesas isso daqui não fique evidente, esse prefixo não aparece de maneira explícita no segundo adjetivo, geralmente traduzido como membros do mesmo corpo. É assim que está na minha tradução, é assim que está na de vocês, que eu conferi outras traduções também. Assim, uma tradução mais literal e mais próxima da estrutura original seria co-herdeiros, co-corpóreos ou co-corporificados e co-participantes. Essa é a maneira típica no estilo de Paulo de enfatizar essa ideia de unidade. Nesse caso aqui, destacando a união plena e inseparável entre gentios e judeus dentro da igreja de Cristo. O que ele está fazendo aqui é reforçar a mesma ideia de unidade que ele desenvolveu no capítulo 2, declarando que judeus e gentios são salvos pela mesma graça, irmãos. Compartilham da mesma posição com Cristo nas regiões celestiais. Possuem igual cidadania no reino de Deus, pertencem à mesma família divina e juntos formam o único templo santo onde Deus habita. Ele já falou de tudo isso daí no capítulo 2. Então nós vamos aqui destravar o significado de cada um desses adjetivos. O que significa afirmar que os crentes gentios são co-herdeiros com os crentes judeus? Ser co-herdeiro, irmãos, significa
compartilhar exatamente a mesma herança. Os crentes gentios, eles compartilham do mesmo direito legal que os judeus de receber a herança divina, baseados, por assim dizer, no mesmo documento espiritual, a salvação pela graça por meio da fé em Cristo Jesus, não por méritos nem por observância da lei. No entanto, essa linguagem, à primeira vista, ainda poderia sugerir uma união apenas externa e não tão íntima, como a de um empregado que recebe uma parte menor da herança, apenas pela generosidade do patrão, sem pertencer de fato à verdadeira família. Mas Paulo vai muito além disso e acrescenta, em segundo lugar, que os crentes gentios compartilham da herança junto com os crentes judeus, como membros do mesmo corpo. Literalmente, eu digo novamente, cocorpóreos, como em Efésios 2,16, em que ele já disse que esses dois grupos, completamente antagônicos, são um só corpo. É uma união mais íntima aqui. Eles formam um único corpo, uma só pessoa, e ambos crescem conjuntamente como morada de Deus. Os gentios, irmãos, eles não são anexados ao corpo de Cristo como uma parte inferior, como um membro inferior, deficiente ou estranho, como uma verruga, um apêndice ou uma pata de cachorro num corpo humano, artificialmente implantado. Mas eles são incorporados de tal modo que não há diferença nenhuma em relação aos membros judeus. É uma nova pessoa em um único corpo, harmônico e íntegro, simétrico e orgânico, sem contrastes de cor, sem variação de nacionalidade, sem deformações, sem incompatibilidades genéticas ou anomalias internas que desfigurem essa unidade. Isso quer dizer, irmãos, que a unidade anula a diversidade? É isso que Paulo está dizendo? É claro que não. O melhor comentário a isso é 1 Coríntios 12, que o pastor André está expondo aqui todos os sábados à noite. Já chegou lá, pastor? Ainda não. Vai chegar. Mas você vai poder ouvir isso de uma maneira até melhor com o pastor André aos sábados à noite. O que diz 1 Coríntios 12? Ali Paulo afirma que embora o corpo seja composto de muitas partes, nenhuma delas é igual. O olho não é mão e a mão não é olho. Então a diversidade ela não compromete a unidade. E a figura do corpo, ela é um perfeito exemplo disso aqui. Certa vez, irmãos, há muitos anos, eu ouvi um pregador explicar a unidade cristã usando batatas como ilustração. Ele apresentou duas imagens. A primeira era de uma saca de batatas, muitas batatas juntas, ocupando o mesmo espaço, lado a lado, mas sem verdadeira unidade, apenas proximidade. A verdadeira unidade, explicou ele, é mais parecida com um purê de batatas. Quando as batatas se tornam purê, elas passam por um processo de transformação que exige a renúncia de toda a sua singularidade individual. Seu formato, sua rigidez, suas manchas, suas arestas, seu tamanho, sua casca, tudo aquilo que faz ser ela mesma. Só então elas formariam um todo uniforme. A ilustração do purê de batatas pode parecer à primeira vista muito interessante e inteligente, mas ela é limitada, inadequada e dissonante da teologia bíblica. A ilustração do purê de batatas propõe a unidade em termos de homogeneização, tudo homogêneo, enquanto a Bíblia apresenta uma unidade na diversidade das suas partes, não na eliminação delas. Assim eu pergunto, quando Deus já nos deu uma ilustração perfeita, perfeitamente completa e inspirada para explicar a unidade cristã, o corpo humano, então por que nós precisamos inventar metáforas paralelas e inferiores? O corpo humano, irmãos, ilustra perfeitamente a verdade de que a unidade cristã não produz pessoas iguais em massa, todas seriadas. Quem produz uniformidade artificial são as seitas. Pessoas com a mesma roupa, o mesmo modo de falar, os mesmos hábitos padronizados, a mesma maneira de adorar, os mesmos trejeitos, como se fossem moldadas de forma única. Basta observar movimentos como os mormons e as testemunhas de Jeová, marcados por padrões rígidos de vestimenta, modo padronizado de discurso doutrinário, rotinas idênticas de comportamentos e hábitos religiosos cuidadosamente controlados, regras alimentares estritas e etc. E no caso dos mormons, até recentemente, até 1978, não era permitido que homens negros fossem ordenados ao sacerdócio e tivessem também acesso a certos ritos no templo,
porque eles ensinavam inicialmente que a pele escura era um sinal da maldição de Deus após a queda. Isso, muita gente não sabe disso, muita gente não sabe disso daqui. Isso criou na prática uma uniformidade e uma aparência social majoritariamente branca, o que indica um caráter padronizador do movimento. Definitivamente, irmãos, a beleza da unidade cristã, o mistério de Cristo não está na uniformidade artificial e sectária produzida pelas seitas, mas na diversidade das partes integradas em um único corpo em Cristo Jesus, pelo Espírito e para a glória da graça de Deus. É justamente essa unidade que Paulo tem em mente ao falar da unidade entre judeus e gentios. Eles são co-herdeiros, co-corpóreos e plenamente incorporados como uma única pessoa. Mas resta ainda uma pergunta importante. Em que medida os gentios poderiam desfrutar das bênçãos prometidas? Será que mesmo sendo incorporados e tendo direito à mesma herança, não poderia haver diferenças na medida de privilégios que eles desfrutariam em relação aos judeus? Paulo responde de modo categórico ao usar o terceiro adjetivo. Eles também são coparticipantes da promessa. Não é, irmãos, aqui o caso que os judeus receberam uma herança divina e os gentios apenas parte dessa herança, uma parte menor, como se eles fossem um parente dessa família, um membro do corpo menos importante. Não, ambos aqui recebem igualmente todas as bênçãos espirituais que Deus prometeu ao seu povo. E quais são essas bênçãos? O Messias, a salvação e a capacitação do Espírito Santo. Isso não significa, no entanto, como já vimos, que os gentios se tornam judeus. Nem que todas as promessas feitas especificamente a Israel, como a posse da terra prometida, tenham se cumprido espiritualmente ou alegoricamente na igreja. As evidências do Novo Testamento, irmãos, apontam justamente o contrário. Paulo diz em Romanos 11, 26, os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Sendo assim, de quais promessas, então, os gentios são coparticipantes com os judeus? Não de todas as promessas feitas a Israel, mas apenas daquelas que o próprio Novo Testamento reafirma e aplica diretamente à igreja. Portanto, ao usar esses três adjetivos, co-herdeiros, co-corpóreos e coparticipantes, o apóstolo torna claro o conteúdo específico do mistério de Cristo, mostrando que judeus e gentios juntos desfrutam privilégios espirituais em Cristo, não em medida menor que um desfruta em relação ao outro, mas em plena igualdade, sem qualquer modificação, diminuição ou incerteza. E isso, irmãos, só é possível não pela submissão à lei, como ingenuamente acreditavam os judeus, nem pela generosidade dos judeus que teriam decidido ceder parte da sua herança, dar uma rebarba para os gentios, mas tudo isso é exclusivamente pela graça de Deus que nos vivifica em Cristo e nos capacita a nos apropriarmos de todas essas bênçãos espirituais por meio da fé em Cristo Jesus. Ouça-me com atenção. Agora, Deus planejou tudo isso na eternidade cuidadosamente. Ele pensou com perfeita sabedoria, não apenas na salvação de todo o gênero humano, judeus e gentios, mas também em como se daria essa relação entre eles e o momento exato em que esse mistério se tornaria conhecido de todos. O fato novo não é que gentios seriam salvos, mas essa relação dentro da igreja como um só corpo. Pai, Filho e Espírito Santo idealizaram que a igreja refletisse a unidade amorosa da Trindade. Três pessoas distintas, unidas plenamente como um só Deus. Unidade na diversidade. Esse é o padrão eterno que Deus decidiu manifestar ao mundo por meio da igreja. Unidade na diversidade. E nós somos muitíssimo abençoados, irmãos, porque agora nós temos pleno conhecimento do mistério revelado. Aquilo que tantos no passado desejaram ver e ouvir, como disse o Senhor Jesus, como afirmou também o apóstolo Pedro em 1 de Pedro 1,12. A eles, os profetas do Antigo Testamento, no caso, foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, para nós, a igreja, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Assim, irmãos, se Deus pensou cuidadosamente nessa unidade, e em sua graça e sabedoria, decidiu revelá-la a nós na nossa época,
Nós estamos aqui agraciados nesse período, nascemos aqui nessa época em que esse conhecimento está revelado completamente para nós. Se ele decidiu fazer isso, aquilo que ele não revelou em outras épocas, em outras gerações, nem mesmo aos anjos, nem aos maiores profetas da história da redenção. Então, eu pergunto, não deveríamos nós também refletir com igual cuidado sobre como tornar essa unidade visível em nossa igreja? Será que não deveríamos avaliar com seriedade e humildade, sem medo de nos expormos, quais têm sido os obstáculos que impedem essa unidade de se manifestar com maior clareza entre nós? Como então poderíamos tornar essa unidade mais visível? Nossa unidade, irmãos, deve manifestar a unidade já existente, revelada, que não nasce de afinidades humanas, estruturas organizacionais, tradições humanas ou uniformidades de cor, gênero, etnia ou classe socioeconômica. E dentro do escopo de um único sermão, cujo propósito não é oferecer um manual operacional, mas transformar vidas, eu posso aqui apenas sugerir caminhos sem a pretensão de fornecer um processo passo a passo. O que posso apontar é a remoção de obstáculos e a criação intencional de espaços onde essa unidade possa florescer em 2 níveis ou dimensões, orgânico e estrutural. No nível orgânico, irmãos, a igreja deve cultivar práticas que criem ou estreitem vínculos entre as pessoas que o evangelho já uniu, mas que afinidades pessoais, faixas etárias distintas, questões doutrinárias e denominacionais secundárias, desigualdade socioeconômica ou a estrutura organizacional as separou. Supondo então que participar e priorizar os cultos públicos seja o melhor e mais eficaz meio de promover a unidade, isso que nós estamos fazendo aqui, eu quero propor em acréscimo, além disso, além dos cultos públicos, algumas práticas. Em primeiro lugar, acolher na comunhão da igreja sem parcialidade todas as pessoas que querem seguir Jesus como Senhor, assim como grupos radicalmente antagônicos, como judeus e gentios, deveriam acolher uns aos outros em Cristo. Esse daqui é o maior exemplo humano de grupos distantes, judeus e gentios. Se essa distância foi aproximada, não há nenhuma outra distância humana que não possa ser aproximada. E eu tentei imaginar algo equivalente a isso no nosso contexto. Quem seriam esses grupos tão distantes? Judeus e árabes? Cristãos e muçulmanos? Mas talvez isso ainda pareça muito distante do nosso cotidiano. Quem sabe a melhor maneira, ou talvez uma maneira de compreendermos em nosso contexto quão revolucionária foi essa unidade entre judeus e gentios, seja por meio dessa imagem, algo que a gente pode aplicar prontamente. Um morador de rua, dependente químico, sujo, aidético, coberto de feridas abertas, desprezível, indesejado, mas que quando se converte, ele recebe todo o direito de ser incorporado à igreja e participar dos mesmos privilégios espirituais que você, que cresceu na comunhão dos santos e jamais se desviou. Jamais. E mais, ele tem o direito de conviver com você e você tem a responsabilidade de abraçá-lo, de acolhê-lo, sem qualquer traço de parcialidade, sem qualquer graduação no relacionamento entre os irmãos, esforçando-se para promover o bem-estar espiritual dele, como faria com qualquer outro irmão. Isso não é uma tarefa exclusiva, irmãos, daqueles que servem no pão da vida, a menos que a nossa unidade seja apenas teórica para nós e não uma realidade que deve ser vista, visível. Então aqui vai uma tarefa prática e necessária. Disponha-se a evangelizar e, se for o caso, também a acolher um verdadeiro irmão, ou como um verdadeiro irmão, esses que se encontram alienados não apenas de Deus, mas também a uma enorme distância social, cultural e religiosa de nós. Essa é a tarefa e o desafio que eu deixo para a igreja. Em segundo lugar, ainda no nível orgânico, buscar intencionalmente conhecer novas pessoas fora de seus círculos de amizade por afinidade. Essa é uma das maneiras mais práticas e mais fáceis, irmãos. Mas essa prática requer intencionalidade. Não acontece por osmose isso daqui. Isso envolve observar
quem porventura está sozinho nas reuniões da igreja e iniciar uma conversa. Envolve integrar quem chegou recentemente à membresia. Significa, ao final de um culto, em vez de sair às pressas, buscar novas interações com outros irmãos, deixando de lado um pouco as nossas amizades tribais, que são boas, nós gostamos, mas não podemos viver apenas nessas bolhas. Envolve marcar uma refeição semanalmente ou mensalmente para ouvir um testemunho de como o irmão veio a Cristo. Eu adoro ouvir testemunhos, irmãos. Quiser me contar o teu testemunho, me procura que eu vou ter o maior prazer em ouvir como você veio a Cristo, porque isso fortalece a nossa fé. Envolve também oferecer uma refeição em casa aos enlutados, a um solteiro ou alguém recém-chegado de uma cidade. Envolve uma família talvez adotar algum solteiro na sua comunhão. Exige humildade e amor, irmãos, simplesmente para sair de nossa bolha de individualismo e criar pontes para unir distâncias que jamais se aproximariam por afinidade natural. Não aconteceria por osmose isso. A terceira maneira orgânica de cultivar práticas que criem ou estreitem vínculos entre os crentes é promover grupos de convívio intergeracionais. Isso significa reunir os crentes entre pequenos grupos não temáticos, apenas para convivência, para oração, edificação mútua, se conhecer mais. Embora grupos temáticos produzam crescimento real e inegável, irmãos, em áreas específicas, eu não vejo como seja possível, biblicamente, que cristãos amadureçam conforme o modelo do Novo Testamento, se permanecerem agrupados apenas por afinidade, condição civil, sexo, idade e até problemas espirituais em comum. Não seria uma aberração, reflita comigo, um corpo em que as mãos se ligassem apenas a outras mãos, os pés a outros pés e os olhos apenas a outros olhos? Que organismo estranho e disfuncional seria esse? Concordam comigo? Mesmo em uma grande igreja com milhares de membros, como a igreja de Jerusalém, provavelmente a maior comunidade cristã do primeiro século, nós vemos uma unidade que rompeu as bolhas sociais, onde não há indicação nenhuma de que crentes de várias origens e idades eram agrupados separadamente, mas um corpo que interagia e se edificava mutuamente, conforme nós podemos ler num texto muito conhecido, Atos 2:42. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Desculpa, eu acho que aqui é Atos 2:47, coloquei a referência errada. Mas o texto está correto. Todos os que creram, estavam juntos e tinham tudo em comum. Assim eu posso apenas imaginar como era a unidade ali. Será que apenas jovens se envolviam nas vigílias e nas missões? Será que as crianças eram sistematicamente retiradas do culto público e colocadas em um lugar à parte para não atrapalhar a adoração pública? Em quarto lugar, eu proponho que a unidade da nossa igreja seja cultivada através de mesas de comunhão, ainda no nível orgânico. Com isso eu sugiro encontros congregacionais, talvez trimestrais, semestrais, não sei, onde intencionalmente nós compartilhamos refeição juntos, com o propósito de unir quem não se conhece e quebrar círculos fechados por afinidades naturais, visto que Cristo já derrubou qualquer parede de separação. Essa é a dimensão orgânica. Na dimensão estrutural, e eu serei mais breve aqui, a ideia é que a unidade deve ser refletida em uma organização que torne visível aquilo que a igreja é. O que a igreja é? A igreja, ela é o corpo de Cristo. E isso, irmãos, em um mundo ideal, ou talvez em uma medida mais extrema, pode exigir até uma reconfiguração da estrutura tradicional ministerial, departamentalizada e muitas vezes sobreposta. Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, idosos, casados, solteiros. Isso daqui cria silos ministeriais, que embora tenham utilidade pastoral para tratar problemas específicos ou grupos específicos, acabam evoluindo para estruturas fixas, com agendas próprias, prioridades isoladas e muitas vezes mais fragmentam o corpo e geram competição do que unem a igreja em uma missão comum. Em vez de ministérios centrados em categorias demográficas, eu compreendo que é mais bíblico uma igreja organizada em torno de sua missão. Você tem total liberdade para discordar do que eu estou dizendo aqui, mas é a maneira como eu entendo. O foco deixa de ser numa igreja organizada em torno da sua missão, o foco deixa de ser em que grupo me encaixo, e passa a ser para que existimos.
Essa mudança de foco é simples, mas tem um efeito profundo, obrigando todos os grupos etários a colaborar com uma mesma missão: adorar, evangelizar, discipular, ensinar, servir e exercer misericórdia. Em outras palavras, nós somos crianças, jovens, adolescentes, adultos, idosos, homens, mulheres casados, solteiros, muitos membros, diversos dons, diferentes vocações, mas também somos um só corpo com uma missão comum, sem distinção e sem exceção. E essa missão é adorar a Deus, proclamar o Evangelho no poder do Espírito Santo, fazer discípulos de Jesus e amar ao próximo. Eu acabei de citar literalmente a missão da nossa igreja, aquela que é projetada no telão, na contagem regressiva, sempre antes dos cultos. Agora, onde tudo isso nos deixa? O que nós faremos com isso? Bem, irmãos, eu não sei exatamente, talvez seja assim mesmo que deva ser, para que nós aprendamos a confiar e a depender do Espírito Santo para guiar tudo. Mas sempre eu estudo as Escrituras e me esforço para aplicá-la com a expectativa de transformação. Primeiro em mim, depois na igreja. Sabemos com absoluta certeza, porém, que esta é a verdade central que nós devemos levar daqui no coração. Se Deus decidiu revelar a unidade do Evangelho, então nós devemos viver para torná-la visível. Que o Senhor nos dê a graça para que a nossa unidade seja não apenas teórica e estrutural, mas experimental e visível. Amém, irmãos? Que Deus os abençoe e nos abençoe.